Eu usei Duolingo por mais de 1000 dias seguidos e eu aprendi algumas coisas que ninguém te conta. Algumas coisas são boas em relação ao aplicativo e outras coisas você vai ter que descobrir até o final do vídeo. Mas antes de começar, me dá um segundinho que eu preciso fazer um negócio aqui, coisa rápida no celular, tá? De hoje tá pago. Eu comecei a usar o Duolingo com a expectativa que muita gente tem, né? Praticar um idioma e virar fluente de tanto praticar ele todos os dias, né? É um joguinho bem legal, um tipo de aprendizado gamificado, então não parece que você tá tendo uma lição e sim que você tá fazendo um joguinho. A parte das ofensivas e tudo é muito legal, né? Cara, vira um vício depois de um tempo. Todo dia você quer lá ganhar seu Duolingozinho, sua ofensivazinha. E o Duolingo, ele vai te lembrar de fazer isso constantemente. Ele vai te mandar mensagens persuasivas, te lembrando que você tem que fazer sua ofensiva. Ele vai ficar chateado quando você não fizer e ele vai ficar muito feliz quando você fizer. Então, cara, é muito legal o Duolingo. Tipo, é um aplicativo bem legal para você praticar um idioma, brincar em relação ao idioma e aprender algumas coisas sobre o idioma. Então eu comecei o Duolingo por conta disso. Eu pensei, pô, quero aprender o francês. Eu tava numa viagem e aí tinha uns francês lá e, mano, só tinha francês e eu não sabia falar francês. Eu falei, porra, vou aprender francês pra falar com as caradas dos franceses, né, mano? E depois de muito tempo aprendendo francês pelo Duolingo, eu percebi que não tava dando muito resultado. Eu tava aprendendo coisas básicas de só falas e coisas específicas e não frases por completo. Então o Duolingo ele é uma ferramenta muito boa para você aprender frases novas, aprender palavras e aprender coisas novas de um idioma. Quando você não tem nada para fazer em relação ao idioma, cara, começar pelo Duolingo é uma coisa legal. Mas ele não pode e ele não deve ser sua única esperança para você aprender um idioma, cara. Se para aprender idioma fosse fácil, não tinha ChatGPT para traduzir as coisas. E o que o Duolingo faz muito bem? Ele te ajuda a criar consistência. Ele é um aplicativo muito bom para você continuar estudando. Todo mundo já tentou criar um hábito de fazer alguma coisa e nunca realmente fez. Tipo assim, vou pra academia. Cara, se você não tem consistência, se você tem alguma coisa te lembrando que você precisa fazer isso, é muito difícil de você ter essa consistência. Por exemplo, quero aprender a desenhar. Se não tem alguma coisa tipo, te ensinando ou te obrigando a desenhar todos os dias, muito provavelmente você vai desistir se você não estiver muito motivado ou se você não for uma pessoa muito disciplinada e consistente. O Duolingo ele te ajuda com isso, né? Ele te dá essas ferramentas de lembretes constantes de te encher o saco. Cara, o iconezinho do Duolingo é sensacional, sempre um ícone diferente para você olhar e falar, meu, que isso? Então ele tem várias ferramentas legais para te ajudar a ser consistente e te ajudar a criar um hábito. Isso é muito legal no aplicativo. Isso, cara, é algo diferencial, assim, eu vejo. E tem muito meme. Pô, o marketing da empresa é muito legal. Então você fazer parte dessa comunidade de pessoas que, pô, fazem o Duolingo é muito legal. E te ajuda a criar um hábito também. Uma coisa que é muito legal no Duolingo é que você não precisa gastar meia hora do seu dia para você fazer o Duolingo. Você pode gastar 5 minutinhos, 3 minutinhos, 2 minutinhos em tempos variados. Inclusive, ficaram me zoando, sempre ficam me zoando que eu sou viciado em Duolingo. Porque tá aqui no rolê, eu tô lá, calma aí, só deixa eu fazer meu Duolingo. Porque, cara, eu adoro fazer Duolingo. Tipo assim, você vai fazendo como se fosse um jogo de verdade. Você tá indo pro trabalho? Pô, fazer meu Duolingo aqui. Pô, você tá no banheiro? Fazer meu Duolingo aqui. No banheiro, né, fazendo o que você quiser, mas faz o Duolingo ali, você precisa das duas mãos e lembre de lavar as mãos antes de usar o... Tá indo pra algum lugar, tá no Uber, tá no 99, tá fazendo alguma coisa, cara, usa o Duolingo. Tipo assim, é algo que você vai aprender com o tempo, você vai gostar de fazer, porque você consegue fazer de maneira rápida e é uma recompensa muito lógica. Tipo assim, cara, você fez, você ganhou XP, tem um ranking de onde você tá, se você tá bem, se você tá mal, tem as missõezinhas. Então a gamificação e o jeito que eles fazem para você aprender uma língua, isso é muito legal e muito positivo. E eu digo mais, eu não acho que é só aprender, mas exercitar uma língua. Você, tipo assim, rever conceitos constantemente. Isso pode ser algo positivo e também algo negativo. Só que nem tudo do Duolingo é bom. Às vezes existem coisas que você precisa aprender por conta própria. O Duolingo ele não vai te fazer ficar fluente numa língua se você não fizer outras coisas, cara. Você precisa, tipo assim, você quer aprender uma língua, você tem que colocar outras coisas ali no meio, senão você não vai aprender a ficar fluente em uma língua só usando o Duolingo, por exemplo. Você tem que usar livros, eu não gosto de livro, mas tem que usar. Você tem que usar YouTube, podcast, enfim. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o foco aqui é as coisas que não são boas no Duolingo. Pelo Duolingo tentar reter as pessoas, e o objetivo principal do Duolingo é reter as pessoas por uma questão de empresa, dinheiro, etc. e aprendizado, muitas vezes, para reter as pessoas, ele deixa as coisas mais fáceis e menos progressistas. Então, por exemplo, cara, eu odeio quando você tá terminando uma sessão, eu odeio do fundo do meu coração, e aí eles colocam novas sessões, e aí você nunca termina. Nossa, que inferno. Tipo, na moral, nossa, que ódio. Isso é uma coisa que me pega muito. Porque dá uma brochada, cara. Você tá lá, tá no foco, você tá fazendo. Aí eles, não, refizemos
currículo desse curso e agora tem mais 30 coisas. Aí você vai ver, você já fez 30 coisas atrás, as coisas novas são antigas e você fica no meio do caminho. Isso é um inferno, cara. Eu não gosto disso, é uma coisa que me irrita muito no Duolingo. Cara, se você começou aqui, deixa você terminar aqui, aí adicionou novos. Aí você coloca os novos no finais, entendeu? Porque, por exemplo, porra, quer dizer que o cara que fez o negócio fez errado, e aí agora, porque o cara fez errado e vocês adicionaram nova coisa, eu vou ter que fazer tudo de novo? Cara, sem tempo, irmão. Eu tô no meio do meu negócio, entendeu? É tipo assim, eu tô no meio de uma corrida pra chegar no final. E aí eu tomo um capote? Não dá. Isso me irrita muito, isso é uma coisa negativa, e isso dá vontade de parar de jogar Duolingo. Inclusive, eu parei durante um tempo, mas eu não perdi minhas ofensivas porque eu fui pro curso de xadrez, né? Isso é coisa positiva. Se você não tá afim de continuar no seu curso, você pode migrar para outro curso e aí você continua as suas ofensivas. Então eu fiquei, tipo assim, umas 2 semanas só fazendo xadrez, porque é bem legalzinho. Porque eu tava muito bravo, muito pistola, porque tiraram ali algumas coisas do meu curso de francês e aí eu fui prejudicado em relação a isso, então eu fui pro meu xadrez e falei, pô, vou ficar fazendo aqui um tempinho, depois eu volto quando eu tiver menos pistola em relação a isso. Então isso é uma coisa muito negativa do Duolingo. Quanto mais você faz, você vai progredindo e às vezes vai mudando algumas coisas ao longo do curso e você vai ter que correr mais. Você não vai chegar no final nunca, assim. Cara, eu tô fazendo há 1000 dias e até agora eu não cheguei no final do curso de francês. Isso é muito chato, mas acontece. Uma outra coisa que eu não acho muito positiva no Duolingo é que o vocabulário é um pouco limitado e um pouco antigo, assim. Eu acho que às vezes ele acaba te proibindo de usar coisas que são usadas no dia a dia. Por exemplo, se você consome o conteúdo fora do Duolingo. Por exemplo, eu tô assisti Naruto em francês. Cara, Naruto em francês eu aprendi Aluminé. Aí beleza, eu vou usar essa palavra no Duolingo, só que no Duolingo pra você não pode usar essa palavra agora, porque essa palavra é muito avançada. Tipo assim, nesse seu nível, você só pode usar esse tipo de palavra. Tipo, se você usar a mesma frase, só que com outras palavras, ele não vai validar. Porque pra ele é tipo uma tradução, tem que usar de acordo com o que ele acha, não de acordo com o que o contexto pede. Por exemplo, quando você tá aprendendo uma língua nova, você pode ter 30 jeitos de falar uma coisa. Tipo assim, pô, cara, me desculpa, ou pô, não gostei disso, etc. Você pode falar de um jeito muito simples, com essas frases, com essas mesmas palavras traduzidas, ou você pode dar ali uma meia volta, usar uma expressão popular, enfim. O Duolingo não reconhece isso e isso pode ser um pouquinho frustrante se você está estudando e aprendendo por fora. Então, por exemplo, pô, cara, na minha aula de francês, com a minha professora de francês, eu aprendi X. Vou usar isso no Duolingo? Não, porque o Duolingo não deixa. Aí você toma, entendeu? Isso é meio chato, isso não é legal, mas são coisas da vida, né? Então, pontos negativos do Duolingo. E uma última coisa que é ruim pro Duolingo é que você não tem frases reais, assim, que me pega. São diálogos que são engraçados e são legais, mas eles não são muito reais. Cara, tô falando aqui do curso de francês, tá? Se você tá usando o Duolingo para outras línguas, por exemplo, inglês, etc., talvez seja um pouquinho melhor essa questão. Mas eu sinto falta de coisas que são reais, assim. Tipo assim, cara, do que você gosta? Pô, como é que foi o seu dia ontem, perguntas e coisas que você vai usar no dia a dia. Tem muitas coisas específicas de algumas situações e as historinhas que tem dentro do Duolingo ajudam nisso. Então, por exemplo, vou pedir um táxi, vou pedir um avião. Beleza, funciona. Mas quando você tá falando da conversa, não funciona. Parece que é só diálogos pra uma viagem, entendeu? Não é diálogo no dia a dia, de você trocar ideia. E eu acho que pra mim, uma coisa muito importante é você aprender a trocar ideia. Porque eu vou usar o idioma pra trocar ideia. Eu não vou usar sempre que eu tô viajando. Queria eu todo dia tá viajando, né? Mas não. Então eu vou usar, pra entender um filme, pra entender um vídeo, pra entender uma música, conversar com um amigo francês. Tipo assim, cara, eu não vou usar só pra viajar, só pra pedir um táxi, tá ligado? Isso me incomoda. E eu cometi um erro durante todo esse aprendizado e todos esses 1000 dias usando o Duolingo. E é um erro que eu consegui consertar e eu vou te falar agora pra você não errar, certo? Então você aprender com meus erros pra você não cometer os mesmos. E eu vou te contar uma coisa, cara, que ninguém te conta. Em algum momento eu fiquei preguiçoso em relação a aprender a língua. Então, tipo assim, eu só fiquei fazendo o Duolingo 5 minutinhos ali e passa pra manter a ofensiva. Isso é muito negativo, porque você acaba esquecendo do motivo de você estar fazendo o Duolingo. Não é pra ter a ofensiva, é pra você aprender o idioma. Então você precisa se dedicar em aprender o idioma. Se você só se dedicar 5 minutinhos só pra fazer ofensiva, você não vai aprender o idioma. Confesso que eu tive durante muito tempo esse erro, só fazer pra contar dia e não fazer porque eu queria realmente aprender e me desenvolver no idioma. Isso me travou e foi meio que tipo uma área de congelamento, assim. Hoje em dia eu tô muito bem avançado no francês, na minha visão, mas eu poderia estar muito melhor se eu tivesse começado a levar a sério aprender o idioma antes, porque às vezes eu troquei aprender o idioma por fazer o Duolingo, entendeu?
entendeu? Então, isso é uma coisa que eu cometi esse erro e eu tô falando pra você, cara, não comete esse erro. Foca em aprender o idioma. O Duolingo é uma ótima ferramenta pra você ter a disciplina e você aquecer. Tipo assim, pô, fazer um Duolingo pra lembrar de uma palavra, etc. Você criar um hábito é muito bom. Mas ele não é a melhor ferramenta pra você aprender o idioma, certo? Na minha visão. Very, mas qual que é a melhor ferramenta pra você aprender o idioma? Irmão, vai de cada um, tá ligado? Minha recomendação é fazer alguma coisa pra além de só o Duolingo. Cara, assistir podcast, assistir vídeo no YouTube, assistir série na Netflix, na HBO, conversar e se colocar em situações onde você vai ser obrigado a usar o francês ou a língua que você está aprendendo. Eu estou falando de francês porque é o que eu uso, né? O que eu estou aprendendo. Ter essas situações e se você puder, se você tiver dinheiro, se você tiver grana, contratar um professor para você aprender o idioma. Eu tenho uma professora particular, ela é brasileira e fala francês, já morou na França. Eu acho isso muito bom para você se desenvolver de maneira rápida. Nem todo mundo consegue pagar um professor de francês. E eu entendo isso, eu não conseguia durante muito tempo, mas hoje em dia eu já tenho as condições de conseguir bancar esse luxo de aprender um idioma novo com uma professora. Se você não tem um professor, cara, aprende por você ouvindo as coisas. Tipo, coloca tudo na sua vida no novo idioma. Cara, eu gosto muito dessa série, quando eu era criança eu gostava muito dessa série. Coloca essa série em francês e assiste. Eu gosto muito de alguma coisa. Cara, tudo que você gosta, coloca em francês. Ah, eu gosto de política. Mano, assiste o noticiário em francês ou na língua que você está tentando aprender. Meu foco é, usa o Duolingo só como uma ferramenta de aquecimento e de você, pô, ativar o seu francês. Antes de eu começar uma aula de francês, eu faço um Duolingozinho para lembrar do francês. Para, tipo assim, minha cabeça entender que eu não estou mais falando português e que agora, a partir de hoje, eu vou falar o francês. Isso é muito bom, principalmente quando você tem várias línguas. Várias vezes eu tava no começo das minhas aulas, eu tava tentando falar francês e eu tava indo pro espanhol e pro inglês. São outras línguas que eu tô mais acostumado de trocar. E não é minha língua materna. Pra você, tipo, trocar a sua chavinha do português pro francês ou pra língua que você tá aprendendo, faz um Duolingozinho que ele tá no gás, entendeu? Tá no caminho. Se você quiser uma dica de recomendação de professor, pode mandar aqui mensagem que eu tenho uma professora lá, posso recomendar ela. Não vou expor ela aqui também porque ela não autorizou, então é sacanagem. E eu tenho um negocinho no Preply, eu dei aula muitas vezes para gringo de português para fora, inclusive é uma das minhas fontes de renda, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas é uma ferramenta muito legal para você conhecer novos professores. E eu acho muito bom para dar aula para pessoas que querem aprender. E cara, é baratinho, tipo assim, você consegue pagar R$30 a hora aula dependendo da língua que você quer aprender. Eu usei para fazer francês, mas eu não gostei muito, e aí eu usei, tipo, preferi recomendação de uma professora de francês. Essa ferramenta é muito boa, vou deixar o link dela aqui na descrição. Se você quiser usar, eu acho que eu ganho um dinheirinho, tipo assim, ganho algumas aulas de graça, inclusive vai ser bom porque eu pago o meu chinês lá. Mas é isso, de recomendação fica essa ferramenta se você quiser aprender, faz o Duolingo de verdade e estuda por fora, não foca só no Duolingo. E não faz só 5 minutinhos, tá, cara? Tipo assim, 5 minutinhos é o mínimo. Mas faz ao longo do tempo, faz durante o dia várias vezes, que isso vai ser bom pra você sentir progresso. Gente, é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, comenta. Se você não gostou, comenta também, pra eu saber o que, pô, que eu posso melhorar e etc. E comenta aí quais línguas você tá tentando aprender, se você já usou Duolingo, qual que é o seu número de Duolingo de ofensivas. Comenta, eu quero saber se tem alguém que tem mais Duolingo que eu. Tipo assim, cara, eu tenho 1039. Se você tiver 1040, eu vou ficar competitivo e vou continuar fazendo até pegar os 2000. Não acho que eu vou parar de fazer mesmo que eu aprenda francês, acho que eu vou migrar para outra língua só para ficar fazendo, porque é muito legal de fazer o dia inteiro, é muito viciante. Comenta aí o que você está aprendendo, se você quer aprender alguma língua ou não. Não esquece de deixar o like e muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até aqui, acho que isso é muito legal para mim, muito importante. Tô voltando a fazer os vídeos e eu tô vendo que a galera tá seguindo, tá dando like, tá compartilhando. Se você quiser ver uns outros vídeos, eu vou deixar aqui linkado, fica à vontade de conhecer o canal. E é isso, gente. Um abraço, um cheiro e vrau. Ou melhor, vrau. Pô, esqueci de um negócio muito importante, de uma dica extra sensacional, tá? Eu tava anotando aqui meu Very Good Day, de tipo, pô, fiz um check, gravei meu vídeo no YouTube, ainda tem algumas outras coisas pra eu poder fazer meu Very Good Day, mas eu já dei um check no vídeo do YouTube. Cara, uma dica boa pra você aprender um idioma novo e você ser constante com o Duolingo é você ter o Very Good Days, entendeu? Então, se você quiser, dá uma olhadinha num vídeo que eu tenho, super bom, explicando esse hábito, essa coisa que eu criei, essa ferramenta que é muito legal. E, cara, eu usava bastante para ter um tracking do Duolingo e eu uso bastante para aprender uma nova língua. Eu uso para tanto chinês quanto para francês. Então vale a pena você dar uma olhada, acho que é super legal. E é isso, agora vocês podem ir embora. Tchau!